Legal, Camila. E você começou a empreender muito cedo, né? Você comentou aí sobre mais de 20 anos de carreira. E como que você fez para se destacar num cenário que, se hoje já é ainda muito masculino, acho que naquela época ainda mais? O que que eu fiz, né? Assim, Maria, eu entendi que eu tinha dois caminhos na minha vida, né? Ou eu ia viver numa eterna luta contra as estatísticas, né, que realmente não eram favoráveis e até hoje não são favoráveis, ou eu entendia que isso existia e eu me perguntava o que que eu posso fazer para eu ser uma profissional melhor, para eu ser um ser humano melhor. E foi a segunda opção que eu escolhi. E escolhendo essa segunda opção, eu entendi o seguinte: bom, eu quero estar perto de pessoas que, de fato, que elas consigam agregar também outros conhecimentos que eu não tenha, né? Porque você imagina, há 20 anos atrás, não tinha esses grupos, esse associativismo de mulheres, não existia isso. Você entrava nos conselhos das associações comerciais, da Firjan, da Federação das Indústrias, né, da própria Fiesp, você não tinha conselho da mulher, não existia isso. Então eu achava que eu era uma pessoa estranha, porque eu só pensava em negócio. Eu aos 20 anos, hoje eu estou com 41, eu aos 20 anos eu só pensava em negócio, né? Assim, eu era totalmente diferente, imagina, das minhas amigas, mas claro, minhas amigas fizeram direito, né? E ainda assim as outras que não eram da faculdade, então eu falei, onde é que eu vou conseguir achar que eu não sou um peixe fora d'água? E foi justamente nessas associações. Então eu comecei a entrar nos conselhos de jovens, eu fiz parte do conselho da Associação Comercial, depois eu passei a fazer parte do Conselho de Jovens da Federação das Indústrias, e ali eu conheci pessoas, mulheres, inclusive, claro, no número reduzidíssimo, era menos de 10% dos conselheiros no total, mas ali eu a ideia, isso foi tão valioso para mim, assim, eu tenho grandes amigos hoje, sócios, um dos meus grandes mentores que me levou a fazer investimento anjo, ele veio do associativismo, e eu entendi que eu não tinha competidores, eu poderia ter aliados. Agora, né, depois disso teve muita coisa, assim, né? Eu entendi que se eu aliasse atitude, mas ao mesmo tempo eu trouxesse bons argumentos e usasse a técnica, né, eu cada vez eu seria melhor. Eu entendi que se eu fosse ousada, mas que eu também não perdesse de vista, né, a humildade, eu mantivesse ali os meus pés no chão. Eu acho que a minha mãe fez isso muito, né? Falou, ó, vai, não vai tanto assim, não, porque senão. Então, mas eu sempre fui uma eterna curiosa, Mari, assim, eu acho que a gente tem que ter uma capacidade, a Luísa Trajano fala muito isso, essa frase não é minha, capacidade fuçativa. Então eu sempre fui muito curiosa. Se tinha um termo que eu não entendia, eu ia lá e procurava. Se tinha uma matéria que ficava engasgada aqui, algum tema, e eu achasse que aquele tema ele era importante para mim, eu gostasse dele, eu não entendia, eu ia lá e fazia uma especialização pequena, coisas, cursos menores, né? E, então, eu procurei, no final das contas, estar sempre cercada de pessoas que pudessem me fazer crescer. Então, eu fiz escolhas deliberadas para me afastar de pessoas que não faziam isso. Eu entendi que eu precisava cada vez mais aprimorar o meu lado técnico. Então, depois que eu fiz a minha graduação, fiz uma pós-graduação, eu fiz outras especializações em curto período de tempo, mas aí eu comecei a fazer algumas coisas lá fora. Eu entendi que se eu tivesse atitude suficiente para não deixar que muitas vezes o complexo de impostor aqui, aquela coisa assim, eu não mereço isso, eu não posso estar nesse lugar, se eu entendesse como lidar com as situações, com os reveses da vida, se eu entendesse como isso seria importante na minha vida, né, eu poderia crescer. E que no final das contas, um dia ruim não quer dizer que a sua semana vai ser ruim. Um mês ruim não quer dizer que por conta disso o resultado do seu negócio do ano inteiro vai ser ruim. E que no final o fracasso é um evento, né? Não é uma pessoa. Se eu tivesse problemas ali e eu fracassasse, isso faz parte do aprendizado.